Você corre, todos os dias, foge da dor, da memória, da presença. Mas quanto mais corre, mais longe fica de si. Você se esconde atrás de distrações, sorrisos forçados, tarefas que não importam. Mas a vida, a que implora para ser sentida, está lá, esperando. E um dia, ela cobra o que você evitou. Não é o medo que te destrói. É a covardia de não ter vivido. Não importa onde você vá, algo sempre te acompanha. No silêncio do banho, no escuro do quarto, no intervalo entre mensagens. É uma sensação surda, um incômodo sem nome. Você tenta escapar, coloca uma música, responde mais um story, se afunda em outra tarefa. Mas o eco volta, sempre volta. Porque não é o mundo lá fora que grita. É a sua alma, trancada dentro do peito, tentando respirar. Você sente isso, mas finge que não. Aperta os olhos e espera que passe. Só que não passa. Você está fugindo, mas não sabe para onde. E esse é o começo da morte silenciosa. Quando a gente continua existindo, mas para de viver. Se você sentiu algo aqui, fique comigo até o fim. Porque talvez você esteja a um passo de parar de fugir. Fugir parece simples. Desligar, ocultar, negar. Mas a fuga cria um labirinto. Cada emoção evitada vira uma nova parede. Cada memória ignorada, uma porta fechada. E você se perde nesse lugar. Anda em círculos dentro da própria mente, sem perceber. Acha que está ocupado, que está forte. Mas na verdade, está preso. Preso na ilusão de que ignorar a dor é igual a vencê-la. Mas a dor ignorada não morre. Ela se transforma em peso, em cansaço e apatia. Você sente isso quando olha no espelho e não reconhece o olhar. Quando ninguém percebe, mas por dentro, você já foi embora. A liberdade que você acredita ter é só aparência. Você escolhe o que vestir, o que comer, com quem falar. Mas não escolhe mais o que sentir. Tudo virou controle. Medo de explodir. E por isso, você se cala. Evita conversas profundas. Foge de quem te enxerga demais. Porque sabe que se olhar de verdade, vai desabar. E então, você prefere a prisão da superfície. Fingir que está tudo bem é mais seguro do que admitir que não está. Mas grades invisíveis também sufocam. E cedo ou tarde, você vai ter que escolher. Ou continua preso, ou quebra tudo e sangra. Mas ao menos, vive. Você aprendeu que dor é sinal de fraqueza. Mas nunca te contaram que existe uma dor que salva. A dor de olhar para dentro, de encarar o vazio, de aceitar que algo precisa morrer para você nascer. Essa dor não destrói, ela transforma. É como atravessar um incêndio por dentro. Arde, queima, rasga, mas ao final, algo em você sobrevive mais forte. Não existe cura sem ruptura. E fugir da dor é fugir da única chance de renascer. A pergunta é: você tem coragem de sentir? Existe uma parte sua que você tenta esconder. A parte que chora no silêncio, que lembra o que ninguém vê. Você a chama de fraqueza, de trauma, de passado, mas ela só quer ser ouvida. A sombra não é inimiga. Ela é mensageira. Ela aparece quando você se afasta demais de si mesmo. E cada vez que você a evita, ela cresce. Não porque quer te assustar, mas porque quer te acordar. Você se esqueceu de quem era antes do medo. E essa parte sombria é o caminho de volta. Mas voltar dói. Rever as feridas que você maquiou. Ouvir as verdades que você sufocou. Aceitar que fingir força não te tornou mais forte. Talvez seja a hora de parar de apagar a luz e começar a conversar com a escuridão. Ela não quer te engolir. Ela quer te lembrar de onde você veio e para onde, finalmente, você pode voltar. Você se acostumou tanto a fugir que isso virou quem você é. Fuga virou rotina. Rotina virou identidade. Hoje você não sabe mais quem é sem essa pressa, sem essa constante distração. Mas o que sobra quando o barulho para? Quando não tem mais notificação, mais trabalho, mais tarefas? Sobra um vazio. E esse vazio assusta, porque ele revela que a vida que você construiu foi toda em cima da fuga. Você não queria crescer, queria esquecer, não queria vencer, queria se anestesiar. E agora, tudo o que você tem é um eco de você mesmo. O vazio não é ausência de vida, é excesso de fuga. E ele está implorando por presença. Você não precisa preenchê-lo com mais distrações. Precisa habitá-lo. Estar inteiro ali.
É nesse espaço cru que a reconstrução começa. Não com respostas, mas com a coragem de finalmente parar de mentir para si. Você vive com pressa. Mas pressa de quê? Você acorda e já está atrasado. Para um futuro que nem quer viver. Corre para produzir, entregar, mostrar. Mas dentro, tudo segue parado. É uma pressa vazia. Aquela que não leva a lugar algum. Como um trem fantasma que nunca freia. Você chama de produtividade. Mas é desespero. Medo de parar e ter que sentir. E então, você acumula tarefas como quem coleciona muros. Mas o coração continua implorando por sentido. Você finge que está tudo bem. Posta um sorriso, entrega resultados. Mas sabe, está em ruínas. E não é cansaço físico, é exaustão existencial. Porque correr sem direção não é liberdade. É tortura disfarçada. A vida não está pedindo mais movimento. Está pedindo presença. E talvez esteja na hora de parar. Não para desistir, mas para, pela primeira vez, escutar. Você sente dores que não sabe explicar. Tensão, insônia, falta de ar. E diz, deve ser estresse. Mas não é só isso. É o corpo implorando para você parar de fugir. A mente pode mentir, mas o corpo, não. Ele grava tudo o que você tentou esquecer. Ele manifesta aquilo que você sufocou por anos. E quando não aguenta mais, ele fala. Fala com dor. Fala com doenças sem diagnóstico. Fala com crises que surgem do nada. Você não está ficando louco. Está ficando cheio. Cheio de silêncio. De emoções represadas. De verdades ignoradas. O corpo grita onde a alma foi calada. E até quando você vai fingir que não ouve? O alívio não está em remédio. Está em escuta. Escute o que você tem negado. A cura não começa no hospital. Começa na verdade. Você joga tudo para o amanhã. As conversas que precisa ter. As mudanças que precisa fazer. As dores que precisa sentir. Mas amanhã nunca chega. É sempre adiado. Porque o amanhã é o lugar seguro onde você não precisa agir. Só prometer. E você vai se anestesiando com essa ilusão. De que ainda há tempo. De que uma hora tudo melhora. Mas a verdade é brutal. Nada muda se você continuar adiando. Você está cavando um buraco. E chamando de futuro. Mas esse buraco só cresce. Até virar um abismo. E quando perceber, talvez seja tarde. A vida que você quer viver não começa amanhã. Começa no instante em que você para de fugir. Agora, você aprendeu a ser forte cedo demais. Engoliu o choro, seguiu em frente, fingiu não doer. E foi aplaudido por isso. Mas ninguém viu o preço. Ser forte demais cansa, porque exige negar sua própria dor para continuar sorrindo. Você virou porto para todos, menos para si mesmo. Apoio para o mundo, desamparo por dentro. E agora, você não sabe mais pedir ajuda. Não sabe mais ser vulnerável. Tem medo de desabar e ninguém estar ali. Mas a verdade é, você não precisa aguentar tudo. Ser forte não é suportar em silêncio. É ter coragem de dizer, eu não estou bem. E deixar que alguém veja. Toque, acolha. Sua força está te matando, porque virou máscara. E nenhuma máscara sustenta uma alma em colapso. Olhar no espelho virou um hábito automático. Mas você evita os olhos. Porque eles denunciam. Eles dizem que você já não acredita mais na própria imagem. Você construiu uma versão de si para o mundo. Alguém que parece em paz. Que sorri. Que tem respostas. Mas dentro, só restam estilhaços. Cada sorriso virou mentira. Cada conquista, anestesia. E o espelho começou a trincar. Não pela idade, nem pelo tempo, mas pelo peso de sustentar quem você não é. Até quando vai continuar representando? Até quando vai se esconder de si mesmo? O reflexo não mente. Ele só devolve o que você não quer ver. Mas talvez esse seja o primeiro passo. Olhar, encarar e ter coragem de quebrar o espelho. Não para fugir, mas para se reconstruir com verdade. Você já reparou quantas vezes engoliu palavras? Quantas vezes silenciou verdades por medo de perder alguém? Ou por medo de parecer fraco? Essas vozes continuam aí, presas, gritando dentro de você. Cada silêncio virou um nó. E agora você se afoga em tudo que não disse. Não era só uma conversa adiada. Era uma parte sua sendo enterrada viva. Você chama isso de maturidade. Mas no fundo, sabe que é medo. Medo de não ser aceito. Medo de ser abandonado.
Mas o que vale mais? Ser aceito por quem você não é, ou ser rejeitado sendo verdadeiro? A verdade tem um preço, mas o silêncio tem um custo maior: a perda de si mesmo. E ninguém sobrevive por muito tempo, calando a própria alma. Você está sempre em outro lugar, pensando no que passou ou no que ainda vem. Mas o agora você ignora, como se ele fosse pequeno demais. Mas é aqui, nesse instante, que a vida acontece. E toda vez que você escapa do presente, você escapa da única coisa real. Você virou especialista em ausências. Corpo presente, alma distante. Está em todos os lugares, menos em si. E esse desencaixe cansa, porque viver fora do tempo é uma forma lenta de morrer. A presença dói porque exige entrega, mas também cura. É no agora que mora a resposta. É no agora que sua alma grita: fique, só hoje, só um momento. E talvez seja nesse momento que tudo recomeça. Às vezes não é um grande trauma, é um estalo, um olhar, uma frase, um silêncio, e tudo dentro de você racha. Você percebe que passou anos vivendo no automático, aceitando o inaceitável, anestesiando o insuportável. E esse estalo vem como uma sirene. Acorda o que estava adormecido. Você já não consegue fingir. Já não acredita nas mentiras que contou para si. E algo dentro de você grita: chega! Esse momento dói, porque destrói tudo que você usava para se proteger, mas também liberta. É aqui que começa a ruptura. A verdadeira. Não aquela que muda a aparência, mas a que muda a alma. E depois desse estalo, ou você reconstrói com verdade, ou volta a morrer aos poucos. Após o estalo, não vem a paz. Vem o deserto. O intervalo entre o que você era e o que ainda não sabe ser. É confuso, solitário, doloroso, mas é necessário. Você começa a caminhar por dentro, sem mapas, sem garantias. E pela primeira vez, sente a dor inteira, sem filtros. Descobre que não é fraco, é humano, e que não precisa de pressa, só de coragem para continuar. A travessia é lenta. Há dias em que parece estar voltando, mas não está. Você está limpando os escombros, tirando os entulhos emocionais que te impediam de ver a luz. E cada passo, mesmo tremendo, é libertação. Você está voltando para casa, mesmo que ainda doa. Um dia, sem aviso, você sente algo diferente. Não é euforia, nem milagre. É uma paz estranha, silenciosa. É o momento em que você percebe: a vida ainda dói, mas você não está mais tentando escapar dela. Você a acolhe, com todas as falhas, perdas, cicatrizes. E nesse acolhimento, nasce uma luz, não de fora, mas de dentro. Você começa a se ver com mais verdade, mais leveza. Não porque tudo mudou, mas porque você mudou. A fuga virou presença, a dor virou guia. E agora, viver não assusta tanto, porque você sabe, está inteiro. E inteiro, mesmo machucado, é sempre mais forte do que a melhor máscara. Chega o momento da escolha. Você pode voltar para o antigo, retomar as fugas, os velhos atalhos, as mentiras confortáveis. Ou seguir, mesmo que ainda doa, mesmo que ainda não saiba o caminho completo. Escolher sentir é corajoso. Escolher ficar no agora é revolucionário. Você percebe que viver com verdade não é fácil, mas é leve. Leve porque não exige máscaras. Não cobra perfeição, só presença. Você entende, enfim, a dor não era o inimigo, era o convite. E agora, a resposta está com você. Vai continuar se escondendo? Ou vai escolher viver? Com dor, com medo, mas com alma. Você passou a vida correndo, mas hoje, você para, respira e sente tudo o que evitou. A dor, a saudade, a raiva, o amor, tudo junto. E pela primeira vez, você está vivo. Não existe mais para onde fugir. E isso, estranhamente, é liberdade. Porque viver não é se proteger o tempo todo. É se permitir quebrar, reconstruir, sentir. A vida que você tanto evitou sempre foi a única que podia te curar. E agora, ela começa. Aqui. No silêncio que você finalmente escutou. Se isso te tocou, não fuja do que você sentiu. Fale nos comentários. De que dor você tem fugido? Que parte de você ainda espera ser vivida? Vamos transformar essa dor em consciência, juntos. Curta,
compartilhe e se inscreva. Não por algoritmo, mas como um pacto de verdade. Seu silêncio merece ser ouvido. E sua alma merece ser vivida.